Olá, meu nome é Cláudia Lisboa, sejam bem-vindos a mais um Café para Despertar. Hoje estamos aqui com a doutora Andresa Ferroni, doutora Cris Martins, que vão falar um pouquinho, né, sobre o nosso livro Empoderadas, um livro que, juntamente com outras 21 mulheres, tem histórias aqui tremendas de sucesso, de superação, de se ressignificar e muito conteúdo bom, né, para a gente poder compartilhar com essas mulheres e que elas podem desfrutar. E eu creio que com essas 24 histórias, alguma delas você vai, né, se identificar. Andresa, fala um pouquinho sobre você, sobre sua história, fala um pouquinho para a gente, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Olá, eu sou Andresa Ferroni, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga cristã. E esse livro, igual você falou, é um despertar, né, Cláudia? É um despertar em todos os sentidos. O meu capítulo nele fala sobre o recomeço em meio ao caos. E nesse recomeço, nesse processo, o quanto eu despertei, eu desabrochei. Porque há 12 anos atrás, mais ou menos, eu não me via sendo sexóloga, fisioterapeuta pélvica, não me via onde eu estou. Eu me sentia desencorajada e não merecedora. E Deus foi me mostrando caminhos, Deus foi me mostrando situações onde tive momentos de desertos, mas ele me mostrou que um deserto ele não dura para sempre. Que no meio do deserto a gente é moldada, a gente é lapidada, a gente é transformada. E assim foi o meu processo durante esses 12 anos. E hoje eu trabalho com sexualidade de mulheres, sexualidade de casais cristãos, e o meu papel é realmente quebrar tabus, quebrar crenças e bloqueios na área da sexualidade. Muito bom, né, Andresa? E a gente, quando você fala, né, há anos atrás você não se via nesse lugar. Então é importante a gente compartilhar com as mulheres, porque às vezes elas hoje estão se achando indignas, né, que não são capazes de realizar algo, de conquistar algo. E esse despertar, essas histórias são justamente para isso, para que elas possam se identificar e ver, poxa, né, Andresa passou, Cláudia, Cris, cada uma. Porque a gente às vezes, né, eu conhecendo agora Cris, né, já vejo essa mulher empoderada, né, a pista que está sempre on. Sim. E a gente às vezes não imagina, né? A gente acha assim, não, a Cris, nossa, ela sempre, né, esteve ali. Uhum. E como que foi para você, Cris, para chegar hoje também? A gente sabe que também tiveram... Foi dor, né? Então, olá, eu sou Cris Martins, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta, escritora e palestrante. E Empoderadas trouxe para mim esse lugar de poder falar das minhas dores, porque as minhas dores me trouxeram onde eu estou. Assim como a Andresa falou, né? Não há desertos que durem para sempre. Eu falo que o deserto é um lugar de passagem e lá a gente aprende, a gente é arestado. E assim também como a Andresa, eu não imaginava estar onde eu estou hoje. As minhas dores, né, que foram os lutos que eu vivi, né, eu vivi 5 lutos em 6 anos, e esses lutos, né, quando eles se encerram, esse ciclo se fecha, eu olho para a Cris, como eu nunca tinha olhado, porque eu estava no lugar de sempre cuidar, né? E esse lugar do cuidar, muitas vezes, para o feminino, ele é tão imperceptível, ele é algo tão automático, a gente está ali cuidando, fazendo, e a gente se esquece de olhar para nós. E foi o momento que eu olhei para a Cris, olhei para mim, para identificar onde eu estava e onde eu queria chegar.
porque eu estava sozinha. Né? E eu uso o mito da águia, né, para essa construção. Eu precisei arrancar as minhas penas, eu precisei arrancar as minhas unhas, me desconstruir para depois me reconstruir novamente para um novo voo. Então, vem nesse lugar dessa águia que voa para um novo horizonte, uma nova possibilidade, que me traz aqui no lugar de hoje estar sendo, além da psicóloga, ser a palestrante, também ser escritora, mas sem esquecer que, antes de tudo, eu sou mulher, que eu sou um sujeito, que eu tenho que olhar para mim em primeiro lugar antes de olhar para o outro. É verdade. E como você falou, nós mulheres, a gente está sempre voltada para o cuidado. Sim. Parece que é algo já que é natural, é intrínseco, né? A gente aprende na infância, né? É algo que já está aí. Então, a gente vai cuidando, cuidando, cuidando e às vezes a gente esquece de se perceber, de se olhar. E às vezes isso vai refletir, porque às vezes aí a gente vai deixar de ser aquela mesma esposa, aquela mesma mãe, aquela mesma amiga, porque a gente está esquecendo de olhar para si, né? E como foi a experiência de escrever, Andresa? Foi a sua primeira vez? Foi a minha primeira vez. Igual eu te falei, eu não me achava merecedora e não me via capaz, né, de ser uma escritora, de me tornar uma palestrante. E me ver nesse lugar hoje, quando eu olho para dentro de mim, eu fico muito grata por essa trajetória, por esse caminho, porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente recebe um convite igual o seu é falar não. Eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta. Não, mas o que eu tenho para escrever? Não, mas... E a gente tem tanta coisa para a gente escrever, porque o nosso propósito é a nossa dor. E assim como nós passamos por uma dor, nós conseguimos ressignificar e nós tornamos a nossa dor um propósito, quantas pessoas vivem e passam por essa dor? Então, quando você me convidou para participar desse livro, eu te confesso que, assim, eu não te falei não de imediato, mas dentro de mim eu já estava em negação. Porque eu venho de um lugar de escassez. Eu venho de um lugar que eu sempre achava que, não, mas eu não posso fazer isso. Nossa, mas eu não posso pertencer a esse lugar. Eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer isso, sabe? Eu vivia numa escassez espiritual, escassez emocional, escassez financeira. E a partir do momento que eu comecei a entender e a trabalhar essas questões, eu comecei a falar sim para muitas coisas, sabe? Comecei a tomar decisões, dar passos, subir degraus. E nada acontece por acaso, né, Cláudia? Tudo que a gente passa é uma construção para que hoje a gente pudesse se tornar a pessoa que nós somos. E foi uma experiência incrível participar desse livro, conhecer tantas mulheres incríveis com tanta bagagem, tanta história. E eu venho aprendendo. Ainda não terminei de ler todos os capítulos, porque eu leio, aí eu volto e falo, nossa, eu me identifiquei com essa história. Nossa, olha como que ela fez para superar. E aí eu volto, sabe? Então, parece que cada história que eu vou lendo, eu vou me identificando e eu vou... Parece que eu me coloco no lugar daquela pessoa, sabe? E quando acontece alguma situação parecida, nossa, essa pessoa passou por isso e ela relatou como que ela fez, né, para ela superar. E isso serve para nos impulsionar. Falo que mulheres têm muito essa questão de rivalidade uma com as outras, né? É uma competição, só que as mulheres não sabem quanto nós somos fortes quando nós estamos unidas,
né? Nós somos trampolins umas das outras. Sim. Olha só, eu estou aqui, sou uma escritora hoje porque você teve a sensibilidade e teve uma visão que eu não tinha de que eu pudesse estar nesse livro. Então, muito obrigada, tá? Pelo seu convite, por acreditar na minha história quando eu não acreditava. Isso. E é importante porque, por exemplo, são, como a gente falou, são 24 histórias que realmente às vezes pensa assim, não, mas a Andresa já tem a história dela, a Cris, a Cláudia, né, já está ok. Não, a gente olha, né, as histórias das outras mulheres, temos aqui senhoras, né, 60 mais, 70 mais, ainda, né, com tanto gás, com então, quer dizer, vida, né? Com tanta vida, vigor e dispostas às vezes a se renovar, a se refazer, às vezes já até estabelecidas, vamos dizer assim, mas ainda ousando sonhar com algo diferente. E às vezes, para mim mesmo, por exemplo, né, fica assim, poxa, Cláudia, né, olha, você às vezes já está aí achando que não dá conta, né, que é a famosa pergunta, né, será que eu vou dar conta? Foi o primeiro livro que eu escrevi em coautoria. Acho que já foi mesmo para chacoalhar comigo, né? Porque tudo eu me sabotava, falava assim, eu não dou conta. Exato. Eu já tenho isso, já tenho aquilo. Ó, por favor, não me coloque mais nada, né? E aí, então assim, essas histórias também ainda mexem com a gente porque a gente está ainda em construção. Não é verdade? E a Andresa, por exemplo, né, às vezes eu olhar para a Cris, eu posso pensar assim, não, foi fácil. Porque eu não estava, né? Eu não estava ali com ela naquele momento. Mas a Andresa, né? Eu conheci lá no momento da fragilidade, né? Foi isso que até nos ligou a princípio. E olhar para aquela menina, né? Que às vezes eu pensava assim, meu Deus, que situação, né? Que ela está. E aí, de repente, na hora que eu começo e a gente se distancia um pouco, cada um, na hora que eu começo a ver, eu falo assim, gente, essa Andresa, como ela cresceu, como que ela... Mas justamente porque você olhou para si, você teve esse olhar, e esse livro nos convida para isso, né, Cris? Sim. Porque olhar hoje e pensar assim, só você sabe o que foram esses 6 anos. Sim, exatamente. E não começa só nesses 6 anos, né? É a nossa história, né? Como que é importante a gente olhar para a nossa história, né? Toda a minha trajetória de vida, né? Aquela criança, aquela menina que foi gerada ali numa família disfuncional, né? Ela precisou crescer, ela precisou passar pelas dores, ela precisou construir uma história. E essa história é a que me traz aqui. Então eu convido as mulheres para que elas possam olhar para a própria história. Eu falo que é olhar para o retrovisor, né? E fazer esse movimento, ele é diário, né? Quem sou eu? Onde estou? Né? O que me traz aqui? De onde eu vim? E olhar para essa crise, né? Lá nesses 6 anos, nessas dores todas, né? Foi exatamente assustador. Né? Porque quando tudo se encerra, eu faço uma pergunta para mim mesma. E agora? O que eu vou fazer? E agora? O que vai ser de mim? Né? Eu já não tenho mais os meus, né? Mas mais uma vez esse convite, eu tenho a mim. Né? E eu falo que hoje eu vivo pelos meus porquês, né? Os meus porquês que já partiram, mas porquê também por mim. Né? Que é o mais importante. Como eu posso viver para o outro se eu não viver para mim? Então, histórias, elas conectam, histórias curam. A história, ela tem uma importância na vida de cada uma, não importa qual é a sua história. A sua história, ela tem uma importância, ela tem um sentido e um significado. Porque essa é a importância da vida. Estar no momento presente com sentido e significado. Então, eu precisei olhar para esse lugar, né? Qual era o sentido da minha vida? Qual é o significado da minha vida? E também colocar um endereço, né? E quando eu falo sobre endereço, é um movimento que dentro da psicologia, né, quando a gente tem uma mudança de mentalidade, uma clareza, né, de consciência, a gente define onde a gente quer chegar. Né? E eu precisei olhar então e falar assim, olha, onde eu quero chegar, onde que o meu cérebro precisa chegar. E a escrita, ela veio também como uma forma curativa, para curar as minhas dores, porque escrever, né,
é doloroso também. Porque você precisa entrar em contato com aquelas dores que às vezes estavam ali, ó, esquecidas ou até adormecidas. E quando você entra em contato com essas dores, né, Andresa, a gente tem a possibilidade aí de cura. Então eu falo que é um processo curativo o tempo todo, né? Não foi o meu primeiro livro, mas foi delicioso escrever Empoderadas, né? Exatamente, foi mais um desafio e a vida é feita desses desafios. Eu falo que se você não tem os desafios na vida, você fica na zona de conforto e na zona de conforto nada acontece. Né? E quantas mulheres, né, estão aí numa zona de conforto porque não acreditam em si, porque não confiam em si, porque acham que realmente não dão conta. Né? E é exatamente esse olhar que a escrita traz para nós. Ela realmente nos empodera. Né? E foi o que aconteceu com essa escrita de Empoderadas. Né? Eu senti assim, a possibilidade de recura, sabe? Então foi fantástico e assim eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar pela história que Ele me deu, pelos nãos que Ele me permitiu ter na vida, porque um não na vida da gente, muitas vezes a gente acha que é o fim. E esse não, ele é um sim para o seu futuro. Todos os meus nãos lá atrás, eles me trouxeram para o futuro e para o momento presente que eu estou hoje, para um futuro que eu sei que está próximo. Né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus pelo propósito de vida que Ele me trouxe, que é transformar vidas através da minha. Agradeço os desertos que eu passei, porque neles eu aprendi muito, eu me fortaleci, né? Então foram esses desertos, essa história, né, que me trouxe até aqui para Empoderadas e que venham muitas outras. E é importante, como você falou, tudo isso que você passou é diferente, às vezes, até a forma como você vai lidar no seu profissional. Sim. Você não vem só com o técnico, né? Você vem com um olhar mais humano, né? Aquela pessoa que se coloca, né, no lugar que consegue... tem empatia. Tem empatia com o próximo. Porque é o se identificar. Exatamente. Né? Eu falo, Cláudia, que assim, quando a gente sai do lugar de vítima para se tornar protagonista da nossa vida, as coisas acontecem. Sabe? Porque eu teria 1000 motivos para continuar culpando os outros de tudo que me aconteceu ao longo da vida. Sabe, eu tive muitos problemas com a minha sexualidade, tive problemas com abuso na minha infância e eu, em algum momento da minha vida, eu poderia imaginar que hoje eu seria sexóloga, que hoje eu trabalharia justamente com aquilo que me dói, que me doeu. E eu não vou falar que ainda não dói. Né? Só que é uma ferida que está cicatrizada, porque quando eu decidi tirar ela de dentro daquele baú que estava trancado, eu falei, não, eu preciso trabalhar em cima disso, eu preciso conviver com isso. Eu trancar minha dor ali não vai me levar para lugar nenhum. Não resolve. Não resolve o problema. E quando eu comecei a enfrentar aquilo que tinha me doído, enfrentar e ver que quem me fez mal não define quem eu sou. E eu não queria ser vítima uma vida inteira. Isso aconteceu. Fulano fez isso comigo, sabe? Então, é uma escolha. Eu escolhi, a Cris escolheu sair desse lugar de dor. Mas o lugar de dor, ele serve para nos moldar, para nos transformar. Porque sem a dor não existe propósito. Sim. Sem dor não tem propósito. Nós não seríamos hoje quem nós somos, vazio, né? Seríamos pessoas, como a Cris falou, vazias, sem ter crescido. Eu falo por mim mesma, né? Coisas que causaram um sofrimento muito grande lá atrás, mas hoje me fizeram ser, né, uma pessoa mais amadurecida, uma mulher mais amadurecida,
porque talvez pela minha criação, né? Então eu enxergava tudo com muita imaturidade, né? Porque até os excessos, né? O excesso do mimo, o excesso do zelo. Sim. Então, enxergava tudo com esse olhar de que não, tem sempre alguém ali para me amparar, né? Que vai suprir, que vai, né? Que tá ali para resolver tudo para mim. Né? Então são nas pequenas coisas, como a Cris falou, toda a nossa vida, né? Toda a nossa trajetória. Então a gente olhar para trás. Então é muito importante a gente ter esse olhar e a gente não enxergar, né? Às vezes aquele momento, né? Se você ainda está, porque a gente ainda passa, não que esteja como a gente falou, tudo. Mas Perfeito. hoje a gente já enxerga com outra, não, vai passar, a gente Hoje sabe. você pode decidir escrever a própria história, né? Sim. Como escrever a sua história. Porque talvez, o que eu penso é que quando nós somos crianças ainda, né, na fase da infância, a nossa história é construída por um outro que traz para a gente. Né? Nós chegamos numa família que está pronta, né? E já tem uma história ali acontecendo, a gente chega como um personagem. Né? E essa história ela vai sendo construída, né? Do 0 até os 12 anos ali, essa história vai sendo construída por aqueles ali que estão gerindo a sua vida, né? Principalmente até do 0 aos 8 anos ali. Então, quando você tem uma maturidade, quando você passa, né, até mesmo nas suas escolhas de adolescência, que a gente faz escolhas erradas, né? Não que na fase adulta a gente não as faça, tá? Mas é porque quando a gente se torna adulto e a gente tem essa consciência, né, que a Andresa trouxe aqui, de poder escolher, né? Para qualquer mudança na minha vida, eu preciso ter consciência. Exatamente. Se eu não tiver consciência, eu não consigo escolher para poder decidir, para poder agir. Então, essa consciência de hoje que nós, enquanto mulheres, estamos tendo aqui, que faz com que a gente hoje escolha escrever novos capítulos. Como a Andresa escolheu escrever um novo capítulo para ser hoje sexóloga, estar no lugar de curar mulheres e auxiliar casais, assim como você, né, com a sua escrita, com o seu trabalho também faz isso, assim como eu, com a consciência que eu tenho hoje, eu consigo trabalhar famílias, casais, mulheres para um processo de transformação. Se a gente fosse olhar lá atrás, não seria isso. E ainda bem que a gente pôde encarar isso, né? Ainda bem que a gente pode construir uma nova história. E Deus é tão maravilhoso nesse ponto, né? Porque ele não coloca um ponto final na vida da gente, na história da gente, né? Eu falo que ele coloca algumas vírgulas, às vezes reticências, às vezes ele vira a página e ele joga aquilo que estava ali, deixa lá atrás e fala assim, olha, escreve uma nova história. É um chamado para a vida, né? E mais uma vez, é um chamado para as mulheres. Venham escrever novas histórias. Empoderadas é esse convite, né? De se olhar no espelho, de olhar para si e falar assim, olha, eu posso. Eu mereço, eu consigo, é possível, né? Sim. É possível para mim, é possível para a Andresa, foi possível para você. Por que não pode ser possível para você? Eu tenho certeza que sim. Exatamente. E a ideia é justamente essa, né? Você enxergar em alguma dessas histórias algo que você, como a Andresa falou, às vezes ela lendo outras histórias, ela viu como que a pessoa passou, como que ela superou, porque muitas das vezes, como a gente lida, né, com mulheres, você na sua profissão, você também na sua profissão, eu mais em questão de ministério, mas às vezes até no próprio escritório de advocacia, porque a gente acaba, ainda mais na área de família, a gente acaba tendo que... Mas quando a gente, às vezes a pessoa, a primeira coisa que ela fala é assim, não, mas você não sabe o que eu estou passando. Exatamente. E aí quando você vira e fala assim, não, mas eu já passei. Eu já passei, eu já superei, então é possível. E quando você está no lugar de dor, a sensação que você tem é que só você passa por aquilo. Que só acontece com você aquela situação. Né? Eu lembro que nesse meu processo de cura, logo depois, né, que eu te conheci,
Eu tinha acabado de ter meu filho e aí veio o processo de gatilho de abusos ali durante o período da minha amamentação. Eu desenvolvi com dispareunia, que é uma dor durante a relação sexual. E nesse processo de dor, eu falava, gente, mas por que isso aconteceu comigo? Nunca tinha acontecido. E a imaturidade faz com que a gente se feche diante do problema. E eu não conseguia enxergar solução. Eu não conseguia nem conversar com meu marido sobre o meu problema. E no casal, quando um casal tem problema, o problema não é meu, o problema é nosso, né? Temos que resolver esse problema. Só que por imaturidade, eu não conseguia falar. E esse problema, ele perdurou na minha vida, no meu relacionamento. Durante 3 anos, eu sentia dor. 3 anos. Meu casamento quase acabou nessa época, Cláudia, porque, imagina, quem sente prazer com dor? Ninguém. Ninguém. Se você tá com dor, você não quer fazer nada, né? E isso nos distanciou enquanto casal. A gente foi perdendo a conexão com o outro, nosso casamento esfriou, até que ele chegou para mim e falou, Andresa, não dá mais, eu não sei o que está acontecendo, não dá mais. E nesse lugar eu falei, meu Deus, mas por que isso acontece comigo? E eu me sentia tão sozinha, porque quem que vai falar isso, né? Eu, com a minha cabeça, o meu modo de pensar, eu achava assim, nossa, com quem que eu vou poder falar isso, né? E as mulheres, elas se fecham por causa da sexualidade frágil, por causa de crenças, por causa de tabus. E uma vez que eu trouxe isso para a luz e eu busquei ajuda, e foi aí que eu conheci a fisioterapia pélvica, que eu mesma trabalhei em mim, eu mesma resolvi o meu problema. Eu falei, meu Deus, olha só, da mesma forma que eu passei por isso e eu consegui superar, quantas mulheres não passam por isso sozinhas, caladas, e acham que é normal sentir dor? Elas começam a achar que às vezes o problema é com ela, ou o marido vai achar que o problema é com ele. Exatamente, começa aquele questionamento, né? Ai, você não me ama mais. E aí você começa a se questionar, gente, será que realmente eu não amo mais o meu marido? Porque não era dessa forma. E aí gera mais sofrimento, gera mais dor. Só que nesse lugar de dor, quando você entende que a dor ela não é só sua, que a dor ela precisa ser compartilhada, principalmente quando você está ali, né, quando na minha área, quando é um problema com a sexualidade do casal, essa dor ela deve ser compartilhada com o outro. Ela tem que ter diálogo, tem que ter uma conversa aberta, sabe? E aí eu saí desse lugar, consegui entender vários processos de coisas que estavam acontecendo. Deus veio me mostrando também, puxando lá a raiz de tudo. E hoje eu me tornei sexóloga, fisioterapeuta, palestrante, mentora de mulheres e escritora por causa desse período, por causa desse momento que eu achava que assim, nunca ia terminar. Foram 3 anos, mas foram 3 anos que pareciam perdurar uma eternidade. Que se você tivesse escolhido se calar, talvez tivesse sido o fim ali, né? Tanto do relacionamento quanto de você não chegar onde você está hoje. Exatamente, de não me permitir viver o meu propósito. Exatamente, é no lugar desse deserto, né? É tão interessante que você traz, né, essa metáfora do deserto e quando a gente está no deserto, a gente acha que a gente vai morrer, né? A gente acha que está sozinho, né? Quantas outras pessoas também estão ali vagando no deserto, né? Vivendo ali as suas dores. E como a Andresa mesmo falou, né? A própria dor foi, além dela resolver a própria dor, a dor dela hoje é um processo de cura na vida de outras mulheres. A minha dor é um processo de cura na vida de outras mulheres e casais. Porque quando a gente acha que é o fim, né, eu sempre falo o seguinte, né, viva a vida enquanto a vida.
porque depois que você não tem mais, você não tem jeito de viver, né? Esse intervalo que é a vida. A gente acha que a gente tem um cartão ilimitado no banco do tempo. E vai chegar uma hora que esse cartão vai ser bloqueado. E aí? Né? O que, que você viveu? O que, que você sentiu? O que, que você desenvolveu? Né, com os dons que você tem, com as possibilidades que você tem? Será que você é aquela pessoa que sempre diz não para os desafios ou abandona? Eu ouvi uma frase, né, numa das imersões que eu participo, que as pessoas elas não fracassam, elas desistem. Talvez se diante do seu convite a gente tivesse ficado no lugar da negação, né, do não, tivesse desistido, hoje a gente não estaria aqui falando para tantas mulheres. Talvez a história da Andresa, né, e eu tenho certeza disso, ela vai se casar com a história de outras mulheres que também passaram pela mesma dor. A minha história vai se casar com alguém, com uma outra mulher, como as demais histórias que estão aqui. Né? Então, se você está passando pelo deserto, se você acha que você está sozinha, você não está. Cris, eu não sei como foi esse processo seu, mas quando eu resolvi me permitir viver esse propósito, esse chamado que Deus tinha para minha vida e fiz a transição, que eu atendia a fisioterapia, mas numa área completamente diferente. Fiz a transição e Deus foi trazendo. Cada mulher que Ele trazia vinham com as mesmas dores. Vinham com as mesmas dores. Sim. E ao mesmo tempo que eu ajudava elas a se curarem, elas eram uma sementinha plantada para me curar. Por isso que eu falo que histórias curam, né? Histórias curam. Cada mulher que Deus colocou na minha vida, que eu pude ajudar, elas não sabem o quanto elas me ajudaram nesse processo de cura. Eu observo isso muito também quando às vezes eu estou aconselhando, e aí a gente aconselha com aquela propriedade, porque aí você vai na palavra, você... Uhum. E aí depois você fala assim, Deus fala, né? O Espírito Santo vem e fala, tá vendo? É a mesma coisa com você. Exatamente. Né? Você não está falando com ela, tem de bom ânimo, você não está falando com ela que isso vai passar e tal. Então, e aí você vira e fala assim, poxa, então assim, eu estive num momento também, eu lembro, eu mãe solo, né, com o meu filho, e Deus colocando mulheres casadas para eu cuidar delas. E eu falo assim, meu Deus, né? E aí às vezes eu aconselhando e tal. E aí depois eu vivo a restituição, né, de um novo relacionamento, de uma outra filha, coisas que eu imaginava que, né, para mim, eu já tinha aceitado que tinha acabado. E aí eu fico pensando, às vezes, tudo aquilo que aquele dia que eu falei com aquela mulher, né, como que eu vivenciei. E a gente está disponível, né, essa semana, eu lá no meio do meu trabalho, assim, bem turbulenta e cheia de coisas. E aí o meu pastor chegou assim lá no meu escritório e falou assim, eu preciso que você vá comigo ali numa visita aqui, né, na rua de baixo, a mulher está esperando lá agora. Eu tinha esquecido que ele tem geralmente as pessoas que vão com ele, mas ele falou assim, até eu ir buscar, as outras estão embaixo, você pode parar aí? Aí eu assim, com 1001 preocupações. E aí, na hora que a gente chega, que a gente está chegando, a mulher está na porta, ela não está nem esperando dentro de casa, ela estava do lado de fora, na rua. Tamanha era a ânsia. E aí, ele conversou um pouco com ela, e na hora que ele estava orando pela casa, e aí eu fui conversar com ela, eu falei assim, Senhor, o Senhor me tirou de lá para eu falar com ela aquilo que eu precisava ouvir. Olha só. Exatamente. A cura. Porque eu estava muito ansiosa com algumas situações. Sim. E aí, na hora que ele lá fazendo as orações, ungindo, e aí eu conversando com ela ali. Então, foram ali 10 minutos que a gente tirou, né, bem rapidamente, e como que aquilo foi
precioso. Então, assim, quando você tá, às vezes, é aquilo que vocês falaram, Transborda. você tá passando para o outro e aquilo de novo você tá se curando, né? Assim como a escrita. Deus é muito pontual e assertivo, sabe? Tudo que ele faz é por um propósito, Cláudia. Só que muitas vezes o inimigo ele tenta nos confundir, ele tenta implantar a dúvida, ele tenta tirar a nossa autoridade, sabe? Então, se você estivesse nesse lugar, nossa, como que eu vou aconselhar se eu não estou bem? Como que eu vou aconselhar se eu hoje não tenho autoridade para falar isso, porque a minha vida está passando por dificuldade, eu estou enfrentando isso. E Deus te levou para esse lugar para você receber. Para eu receber. Você pra ele cuidar da minha que ansiedade. você ia transbordar na vida, né? Aí Daquela né? mulher. Da autocura. E ele que transbordou na sua. Sim. Por isso a importância de estarmos sempre prontas, né? Porque nós não sabemos, né? A hora que nós seremos chamadas para esse lugar, né? E atentar, né? Para esse imediatamente, que eu falo que muitas vezes a gente acha assim, nossa, Deus está demorando, né? Então, assim, igual, por exemplo, no deserto da minha vida, né? Eu falo que eu cheguei num ponto, eu me recordo muito desse dia, esse dia até me toca muito, quando eu faço uma oração e eu falo assim, Deus, eu estou no limite do meu insuportável. Eu já não aguentava mais, né? Porque o meu falecido marido, ele teve um câncer, né? Um câncer de meninge na região da torácica e ficou cadeirante, né? Totalmente dependente, era como se fosse um filho. E um filho com perdas cognitivas, com sequelas, e tudo muito pesado, né? E no meio do caminho eu perdi a minha mãe. No ano seguinte eu perco meu irmão. Eu decido fazer um tratamento, né, para engravidar. Eu engravido e tenho 2 perdas gestacionais. E eu falei com Deus, falei, Deus, eu estou no limite do meu insuportável. Mas Deus sabia que eu tinha um limite, né? Ele sabia até onde eu podia ir. Né? Ele sabia da minha força e da minha capacidade. Eu é que não conhecia. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha história, eu falo assim, gente, eu realmente passei por isso? Eu realmente dei conta disso tudo? Né? E quantas outras mulheres também estão nesse lugar, né? nas variações aí de histórias, passando por circunstâncias e às vezes descrentes, né? Daquilo que elas estão vivendo, sem olhar, né? Mais uma vez, essa força interna que nós mulheres temos. Né? O meu propósito ele foi me dado quando eu tinha 5 anos de idade. Né? Eu estava na janela da minha casa e eu vestia as roupas da minha mãe, né? Colocava os sapatos, blazer, né? Eu falo que eu já estava vivendo o meu propósito com 5 anos, né? E a minha mãe, sabiamente me viu ali, né? Na janela, eu falei, nossa, hoje eu vou apanhar. Porque eu tô com o sapato dela, tô com o blazer dela. E ela falou, minha filha, um dia você vai transformar muitas vidas. E eu não entendi aquilo, né? E olha só onde eu estou hoje, né? Quantas vidas, né? Eu tenho mais de 20 anos de profissão, quantas vidas estão sendo transformadas através da minha? E antes da minha mãe partir, ela sabia do meu desejo de ser mãe, e ela disse para mim, minha filha, Deus não te permitiu gerar filhos através de você, mas você está gerando filhos no mundo. Então, mais uma vez, a sabedoria da minha mãe, de uma história também de dor, de uma mulher que foi ali sucumbida num relacionamento, traída, né, e suportou por causa dos filhos. Então, quantas mulheres estão também nesse limite do insuportável? Né, carregando essas dores, mas como a Andresa falou, né, Deus é muito pontual e assertivo. Ele sabe a hora certa, ele sabe o momento certo, né? E quando chega essa hora, né, como chegou para você, vai lá, ampara esse outro, né? Eu falo que eu saía de casa às vezes destruída. Entrava no consultório, eu tinha uma força que eu falava assim, uai, mas cadê? Cadê aquela dor que estava aqui, né? A minha mãe faleceu
numa quinta-feira, na segunda-feira eu já estava no consultório atendendo, né? Meu irmão faleceu, na outra semana eu já estava atendendo, as pessoas olhavam e falavam assim, como é que ela dá conta? E eu mesma não sabia como que eu estava dando conta, né? E ele estava escrevendo essa história, ele me deu essa história para que hoje eu pudesse contar, né? Impactar vidas e transformar. Então a sua história não é um acaso. A sua história ela tem um propósito, né? Assim como a minha história, como a história da Andresa, né? Como a sua história, né, Cláudia? Através do seu trabalho, através da vida de vocês, da vida dessas mulheres que estão aqui, né? Doutora Silvia, Mirinha, né? Que também passaram aí pelos desertos, como todas nós, né? Como todos nós passamos. Mas para hoje estarmos aqui empoderadas, né? Exatamente, Cris, exatamente. Que história linda. As nossas histórias são fantásticas, né? Porque o nosso pai, ele é maravilhoso. Eu me emociono de falar, né? O quanto a grandeza de Deus é tremenda na vida da gente, né? Porque se você não tem esse entendimento, né? Essa clareza, você acha que você é um simples acaso, né? E nós não somos um simples acaso. Nós Você não acha que você vimos. está só? Você acha que você está só e você não está, né? O tempo todo, né? Ele está ali nos conduzindo, né? Então você não está no deserto sozinho. Eu tive a oportunidade recente de ir a Dubai e ir no deserto, né? E tem uma passagem bíblica, né, que fala sobre o florescer do deserto, os ermos, né? E aí eu estive no deserto e eu olhava para aquilo e falava assim, Senhor, o Senhor me floresceu no deserto. E hoje, né, eu não imaginei, Cris, jamais ia imaginar que um dia eu ia palestrar em Dubai, que eu iria lançar um livro, ia para viver uma história em Dubai. Isso para mim era inalcançável. Eu vim de uma constituição de família assim precária, muito pobre, né? E viver na escassez. Vivendo a escassez, exatamente. E quando eu chego em Dubai, eu olho aquela grandiosidade, né? Eu chego no deserto, eu falo assim, eu passei aqui. Mas hoje eu não sou um lugar de dor no deserto, eu sou uma flor, eu sou um florescer nesse deserto. Então eu danço como a filha, né, de Sião dança para Jesus ali, né, para um processo mesmo de gratidão e agradecimento, né, porque nós que passamos pelo deserto, nós sabemos a nossa dor. Exatamente. O sofrimento, ele é um lugar de passagem. Sim. Ele não é um lugar de permanência. Não. Ele não é um lugar de moradia. Então, se permita, ouviu, mulheres? Se permitam passar pelo deserto. Se permitam passar pelo sofrimento. Até Jesus passou pelo deserto. Sim. Quem somos nós? Verdade. Para não querer vivenciar esse processo. Mas depois do deserto vem a bonança, né? Vem a abundância. Vem a abundância, a prosperidade, Deus, exatamente. né? E hoje nós aqui vivemos essa prosperidade, né? E às vezes as pessoas acham que a prosperidade é financeiro, né? Esse bem-estar, né? Essa alegria, né? Você, né? Deus te restituiu a família. Né? Essa prosperidade é isso. Essa prosperidade, né? A Andresa restituiu o casamento dela, né? Um relacionamento que quase se perdeu aí diante das circunstâncias, né? O Senhor me restituiu em outros lugares e também vai me restituir no lugar da família, eu creio nisso. Amém. Né? Então, é o recomeçar, né? Que bom que algumas histórias elas têm ponto final. Mas que existe aquele virar da página, né, para que você possa escrever um novo capítulo. Então, é fantástico, é surpreendente. Nós temos que fazer o ordinário, é o que cabe a nós fazer, porque o extraordinário ele vem do céu. Ele faz. O extraordinário é só Deus que faz. Mas Deus ele não vai fazer se você não se permitir, se você não permitir que ele faça. Porque até isso você tem que se abrir
para Deus, né? Depende Se abrir, de como ser que você vai se posicionar dependente, na hora se que você está ali. posicionar diante da situação, para que Deus possa fazer. E quando a gente fala isso, né, eu acho importante a gente falar isso também, não é que a gente está exaltando a dor, né? Não é que a gente está falando, não, você tem que sofrer mesmo, não é isso, tá? Mas existe uma passagem, que você acabou de falar, no mundo tereis aflições, tens bom ânimo, eu venci o mundo. Né? A vida, ela é feita de desafios, né? E nós estamos aqui para enfrentá-los, né? Então, não é nem exaltar o sofrimento e a dor e exaltar somente a felicidade. A gente sabe que estar no lugar da dor é transformador. Né? Milho de pipoca. Rubem Alves já falou sobre isso, né? Milho de pipoca que não passa pelo fogo não vira pipoca. Né? Então, assim, ostra feliz não produz pérola. Né? Então, você precisa desse incômodo para o movimento. Então, se você tá ali na zona de conforto, tá bonitinho, tá doendo, mas você tá ali, tá gostosinho. Se você não tiver um incômodo, você não sai dali. Talvez se eu não tivesse vivido a história que eu vivi, eu não estaria aqui hoje. Porque estava tudo muito bonitinho, estava tudo muito certinho. Como você falou, na zona de conforto. Na zona de conforto, mas eu não estava nada. E Deus, ele me criou para uma grandeza maior. E ele falou assim, opa, peraí, não é aí que eu te quero, não. Deixa eu te incomodar, né? Deixa eu colocar fogo nesse negócio. Eu quero ver se você não vai saltar. E foi exatamente isso. Eu fui sendo lapidada ali. Hoje eu olho para mim e eu falo assim, nossa, que orgulho eu tenho de mim. Que orgulho dessa mulher que eu me tornei. Infelizmente a minha mãe não está mais viva, mas eu sempre penso assim, poxa, se ela tivesse aqui, ela ia ter um orgulho imenso da filha dela, porque eu sou fruto dela. Né? Então eu tenho certeza que ela ia olhar assim e falar assim, minha filha, nós conseguimos, porque eu não consegui sozinha. Ninguém consegue sozinho. Então, a importância das mulheres se darem a mão, aí a gente volta lá no início, né? Nessa questão, inclusive, que a gente falou das mulheres, elas rivalizarem. Mas isso é da estrutura da mulher. A formação do feminino, ela é a rivalidade. A menina, para romper com a mãe, ela rivaliza com a mãe. Isso é uma questão psicanalítica. Tá? Porém, ela não pode continuar nesse lugar, mas para ela sair desse lugar, ela precisa ter consciência. Ela precisa ter consciência, senão ela continua ali naquele lugar sempre de rivalizar com as outras, entendeu? Então, tá vendo como que são circunstâncias que são necessárias? Né? Nada é por acaso, é necessário aquele lugar. Mas para que continuar? Se eu posso dar as mãos para você, se você estendeu as mãos para nós, né, Cláudia, nos convidando para esse projeto lindo, né? Se você viu em nós um potencial, se hoje eu e a Andresa estamos aqui dando as mãos, vem por causa de Empoderadas, né? Se outras mulheres ali se uniram para isso, porque você viu em nós, com a sensibilidade que a Andresa falou, essa capacidade. Né? Então, hoje eu penso sempre nesse lugar, né? Que honra a minha mãe teria de olhar para mim. E que bom que eu consegui honrar a minha mãe. Né? Em ser melhor do que ela, não no sentido que eu sou melhor do que ela, mas me movimentar no lugar em que ela estava para chegar no lugar. Né? Porque tudo que um pai, uma mãe, vocês que são mães, né? Querem para os seus filhos é que eles sempre sejam mais. Exatamente. E eu consegui alcançar esse lugar. Né? Então, hoje eu olho e falo assim, nossa, eu olho para a Andresa e falo assim, gente, ela é muito forte, nossa, que mulher que é essa? Sabe? Eu sempre converso, eu e a Andresa, eu falo assim, gente, ela é show demais. Né? Eu olho para a Cláudia, né? Eu olho para a Cláudia, eu olho para as meninas que estão aqui, eu falo assim, gente, elas são incríveis. Esse lugar, né, da gente falar assim, deixa eu festejar com elas, né? Sim. Deixa eu abraçar, deixa eu vibrar por elas, né? Esse transbordar, porque isso aí faz a bênção fluir. Exatamente. E é importante, igual você falou, que você se orgulha da sua trajetória. Sim. E pode ter certeza, sua mãe estaria muito feliz com isso. Eu tenho certeza. Mas você se permitiu
falar sim para as oportunidades. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que a oportunidade ela aparece. Da mesma forma que apareceu para você, apareceu para mim, apareceu para a Cris. Só que tem pessoas que se mantêm naquela mesma posição que eu te falei. Vítima, Né? sim. Que eu tive quando eu recebi o seu convite. Né? A primeira... Eu já tive nessa posição em vários, né? Exatamente. Se eu tivesse me permitido lá atrás. Exatamente. Eu aceitei, mesmo lá dentro de mim, mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu rompi isso e estamos aqui hoje. Surgiu o convite para ir para Barcelona, né? Participar da feira, Uau. a maior feira de livros. Empoderados estão E lá. mais uma vez, o que eu tinha falado para você, mas para o Renato? Não, eu não vou conseguir. Como que eu vou organizar uma viagem assim em 4 meses? Acho que eram 4 meses, se eu não me engano. Não tem como eu me organizar para 4 meses, eu ir ficar 10, 15 dias fora. E aí a Cláudia me falou, Andresa, realmente são muitos dias. E aquilo ficou. Não ficou ali dentro da minha cabeça martelando, porque eu já coloquei um ponto final e para mim já estava decidido que eu não ia. E aí o meu marido, ele foi e me falou, Andresa, mas você não vai mesmo? Eu falei, não, amor, não vou. Eu acho que você deveria ir. Eu falei, mas como que eu vou? Acho que faltavam, 15 dias. Quem não se organizou em 4 meses, se organizou em dias. 15 dias faltavam para o evento. E eu falei, não, 15 dias falta para o evento? Não, você já orou por isso? Eu falei, não, porque não era uma possibilidade. Então, ora, entrega ao Senhor e vê o que Ele tem para você. E aí eu fui orar, eu jejuei, eu orei por essa viagem, intencionalmente. Orei durante, acho que foram 3, 4 dias, assim, acordando de madrugada para orar. E aí eu mandei mensagem para o Renato. Renato, eu ainda consigo entrar no cronograma de palestras? Ele falou assim, consegue, eu organizo aqui, você consegue. Em 10 dias eu consegui organizar tudo, voo, hospedagem, de forma sobrenatural, Cláudia. Foi assim, realmente sobrenatural, porque eu falei, Senhor, se for realmente para eu ir, que seja algo que eu tenha certeza que é o Senhor. Teve o agir, né? Que teve o agir de Deus. E foi assim, sobrenatural. E quando é algo que Deus te coloca, Ele testifica de várias formas. Ele te mostra, Ele te traz respostas. E aí as coisas fluem. Você fica em paz, sabe? E aquilo que talvez para você seria um custo, você não sente, sabe? Aquele investimento não te faz falta, porque você tem certeza que era para você fazer. E foi leve, sabe? Então, assim, nossa, eu fui muito grata. A gente conversou um pouquinho mais cedo, muito grata por tudo que eu vivenciei naqueles dias. Foi, assim, um tempo precioso, de qualidade, e graças ao Empoderadas. Como a gente falou, tá aberto, né, as oportunidades. Porque no momento que a gente está no deserto, como o Cris falou, parece que ele é eterno, que ele não tem fim, e aquilo ali não vai passar. Mas aí, tempos depois, Cris também ressaltou, eu passei por aquilo e eu sobrevivi. Exatamente. E aí parece que foram assim, né? Foi mágico. E todas as pessoas que Deus usou, né? Deus já tinha escolhido Davi, já tinha escolhido Moisés, eles já eram escolhidos, né? Sim, e ouviram assim direto do Pai, né? Muitos são chamados. Sim, e poucos mas escolhidos. Mesmo sendo escolhidos, peraí, mas primeiro vão passar pelo né? Pelo deserto. Exatamente. Né? E anos, né? 40 anos. 40 anos. Então, para quê? Para quê? Porque lá na frente ficaram 40 anos por desobediência. Por desobediência. E aí, por quê? Porque lá na frente aquilo que Deus ia entregar era grande.
Então, se eles não tivessem aquilo que a gente falou, que a gente adquiriu com esse sofrimento, o amadurecimento, a bagagem, Processo, né? né? Tudo, eles não iam suportar tudo aquilo, né? Como que você é um rei, né? No caso de Davi, como você coloca um reinado nas mãos de uma pessoa que não está capacitada, não está preparada? Exatamente. Então, quer Você dizer, escolhe. tem um reinado para você lá na frente, mas você está sendo preparado agora. Aí, e aí, como que você vai fazer neste momento? Você vai recuar? Você vai dizer não? Você não vai aceitar porque é difícil, é incômodo? Sai da sua zona de conforto? Você não quer sentir essa dor? Eu vou ficar na minha cama, não quero. Mas você vai deixar de desfrutar lá na frente, né? O que nós estamos falando pode ser um reinado como o de Davi, pode ser hoje, né? Como nós, uma E você família, escolhe, um né? trabalho onde eu posso ajudar, né? Quantas pessoas, né? A gente não consegue nem imaginar, né, Cris? Assim, quantas pessoas agora nesse momento estão pensando assim, nossa, aquela palavra da Cris. Sim. Né? Aquele dia que, né, igual você falou, vocês conversam muito, a gente não conversa tanto. Mas uma bela tarde, eu desesperada, sim, né? Renata em Barcelona. E aí eu tendo que resolver coisas da editora, da Letícia, do escritório. E aí, e as pessoas, né, ali, principalmente na parte da questão da editora, às vezes eu não tinha aquela resposta imediata, porque eu não lido, às vezes, não é alguma coisa que eu lido diretamente. E às vezes algumas pessoas não sabiam ter essa compaixão, tipo assim, calma. Né? E aí eu começando a surtar. A Cris, do nada, assim, mandou uma mensagem à tarde. Sim. Ou me ligou, não sei. Te mandei uma mensagem. Aí eu desabei com a Cris. Falei, Cris, não tô bem. E ela faz uma oração para mim, que às vezes, né, você também fica com aquela coisa, não, eu preciso que o pastor venha, eu preciso que a pessoa venha, eu preciso aquela necessidade física. Né? Ela, né, em Belo Horizonte, eu a 90 quilômetros, em Lafayette, ela faz uma oração, e daquela oração eu conseguia voltar, ter clareza e resolver cada coisa que eu tinha para resolver naquela tarde. Né? Que bom que a gente está disponível, né? Sim. Exatamente. É o estar pronto. É o estar A gente nunca sabe a hora. E vamos falar também agora o escrever em coautoria, né? Às vezes a gente convida algumas pessoas falam, às vezes, do sonho de ter o seu livro solo, mas a coautoria nos proporciona essa conexão. Né? Se não fosse o Empoderadas, essa conexão talvez não estaria acontecendo, né? E aí, tantas pessoas, né? Porque Empoderadas está em toda a região, todas as regiões do Brasil. Sim. Em Portugal. E com isso nós, né, podemos nos conectar, algumas mais, outras menos, mas eu creio que a gente ainda, né, isso ainda ao longo do tempo ainda vai crescer. E aí veio essa parceria, né? Sim. Como é que está sendo? Eu e a Andresa, a gente se encontrou, né? E aqui, ó. Exatamente. E o mais interessante é que o meu primeiro nome é Andresa, né? Andresa Cristiane. E aí eu encontro uma Andresa no caminho. Para completar com o Cris, né? Bem parecidos. Com gostos bem parecidos, né? E o Empoderadas trouxe isso pra gente, né? A gente se conectou lá na Bienal de Belo Horizonte, assim, em contato. E aí na Bienal do Rio a gente, né, colocou os pontos. A gente pôde conhecer um pouco mais da história uma da outra. Isso. E aí a gente veio, né, desenvolvendo aí um projeto e estamos aí com um projeto para mulheres, né, uma imersão que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro. De mulher para mulher. Ai, é lindo. De mulher para mulher, recalculando a rota. Né? Então, você que está aí, achando que está chegando no final do ano, você não sabe nem para onde você vai. Vem recalcular a sua rota com a gente. Que já acabou, que não tem mais. Não tem mais não jeito. Deixa pro Réveillon, não, né? Exatamente. Não deixa pro ano novo, não. Esse ano foi um caos, não consegui deixa pro ano que vem, não. fazer nada do que eu planejei. Então, venha recalcular a rota conosco.
E vai ser um momento muito precioso, né, Cris? Nossa, o que nós estamos programando com tanto carinho para vocês. Vai ser lindo, vai ser transformador. Nós vamos trabalhar quebra de bloqueios emocionais, feridas emocionais, né? Tanto na minha área quanto na área da Andresa. Nós teremos assim um momento de desfrutar e de merecimento para as mulheres, num local onde elas vão ter contato e acesso com a natureza, né? Vai entrar no dia 7, no início da noite, às 18 horas, e sair no domingo, meio-dia. Então, vai ser um contato intenso, né? De muito aprendizado, de muita transformação, de muito merecimento e desfrutar. Para trabalhar todas as áreas do feminino. Exatamente. Muito legal, muito bom. O que Deus tem preparado para esse momento vai ser sobrenatural, extraordinário. E graças a Empoderadas, né, Andresa? Exatamente. Empoderadas me trouxe a Cris, me conectou com a Lu lá em Portugal, que eu tive o prazer de fazer um evento lá no restaurante, na casa de eventos dela. Me conectou com várias outras mulheres incríveis, com a Silvia. Sim. Que nós tivemos o prazer de estarmos juntas lá em Barcelona, em Portugal. Nossa, várias outras mulheres. A Mari também, que eu vou até participar, vou palestrar num evento da Mari aqui em Belo Horizonte, em setembro. Chama Mulheres Sublimes. Que lindo. Vai ser maravilhoso também esse evento para mulheres. Então, você já está convidada também a participar desse evento. Eu vou falar sobre a sexualidade e o cansaço das mulheres, cansaço das mães, cansaço das mulheres que trabalham, como elas lidarem com todas essas demandas e a sexualidade e ser esposa e ser mulher. E Empoderadas está sendo movimentado aí, né? Belém, Ingrid fez um grande movimento lá de lançamento e inclusive na Universidade de Enfermagem professores assim que leram o livro ficaram encantados e querem usar o livro dentro da didática deles de alguma forma, porque legal. E agora, né, vai ser lançado na Paraíba. Sim. Que temos, né, coautoras lá também, né? Em agosto. São Paulo também, agora Sara vai fazer um outro movimento. Já tivemos o lançamento em São Paulo, mas Sara vai fazer um novo movimento lá em agosto. Uhum. Então, assim, essas conexões, né? Além, eu falo que Empoderadas, primeiro para nós, como escritoras, né, como autoras, foi muito interessante porque eu ouvi de praticamente 100%. À medida que eu escrevia, eu me ressignifiquei, foi muito bom para mim, né? Aquilo que às vezes a gente achava que já estava, né? Não, tá tranquilo, tá resolvido, mas Deus trouxe mais cura ali para aquilo, então assim, e aí depois, então começou algo, né? Bem assim, trabalhando interno, em nós, né? Interno. Então é um livro que realmente vai impactar a sua vida, porque muito de dentro de cada uma de nós. Aquilo que, né, que nos curou, que nos cura até hoje. É isso que a gente quer compartilhar com você. Né? Sim. E se alguém quiser saber, né, sobre os nossos eventos também, né? Acho que vai ficar o nosso... Vai ficar as redes, né, sociais. As nossas redes sociais, é só nos chamar. Né, o evento de novembro vai acontecer num sítio em Lagoa Santa, que é tão pertinho aqui de BH. Né? Então, assim, o evento que a Andresa também vai participar agora em setembro, aqui em Belo Horizonte. Então, pare de dar desculpas, né? Para de ficar colocando pretexto na vida, né? De se paralisar no lugar da cama de pregos. Tá doendo? Levanta, né? Faz algo por você, porque se nós não fizermos por nós, né? Como é que você pode, inclusive, ajudar o outro, né? Se você não fizer por você. Então, assim, vamos lá, levante dessa cama de pregos, vem recalcular sua rota, venha conhecer as nossas histórias aqui em Empoderadas. É tão lindo ver a nossa história, né? Chegando em vários lugares, né? Do nosso país, nós né? Estamos aqui para despertar vocês, mulheres. Né? Chegou um novo tempo, né?
recalcular a rota, De dar as mãos. dar as mãos, de sermos trampolins na vida uma das outras, Sim. né? Vamos romper essas dores, romper essas crenças, romper esses bloqueios emocionais, espirituais. É momento de cura, de transformação. Sim, É para um viver o momento... extraordinário. Né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Então fica o convite para vocês, né, estarem primeiramente, né, conhecendo Empoderadas, seguindo, né, nos seguindo nas nossas Nas redes sociais, onde você vai estar sabendo mais, vai estar mais a par de todos os projetos, de todos os eventos, e que a gente possa, né, de alguma forma, ser instrumentos, né, continuar sendo, e que um pouquinho do que a gente tenha falado aqui, que isso já sirva de uma sementinha para que cada mulher se desperte e reconheça que ela tem valor, que ela é especial, né, e que Deus tem algo para ela, que independente do que você, né, esteja passando hoje, Deus tem algo grandioso lá na frente, mas depende de como que você vai se portar nesse meio desse processo. Exatamente. Deus mostra as portas, mas cabe você decidir se você vai abri-las ou não. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a oportunidade, né, os sims, né, porque como a gente estava falando, né, Empoderadas sem vocês não seria nada, né? Então assim, foi importante eu ter esse olhar, mas foi importante também vocês estarem, né, abertas, a confiança que vocês tiveram, né, no trabalho, e eu tenho certeza que já temos, né, algumas pessoas compartilhando. Às vezes assim, a pessoa adquiriu o livro através de mim, mas se identificou com uma outra história, de uma outra pessoa totalmente diferente. Isso que é bonito, então, né? Isso que é. Então, às vezes a gente nem vai saber, mas temos a certeza de que a gente alcançou alguém está sendo ali transformado. E sabe o que me encanta no livro? Que você alcança lugares que talvez você, no presencial, você não estaria. Você alcança pessoas que precisam daquilo que você escreveu, que se você estivesse lá para falar para essa pessoa, talvez você não alcançaria. Sim. Sabe? Ele rompe barreiras. Sim. Né? Até uma das meninas escreveu um livro sobre isso, sobre o romper dessas barreiras. E a escrita, ela te dá essa oportunidade. Então, Empoderadas, ele foi o primeiro. Sim. Mas agora estão vindo mais 2. E eu te agradeço muito por enxergar em mim aquilo que eu não enxergava. E que possamos fazer isso na vida de outras pessoas, sabe? Porque através de você, através da editora, hoje eu estou colocando sementinhas em outras mulheres que, assim como eu, não se achavam merecedoras, não se achavam capazes, e elas estão aí rompendo todos esses bloqueios para dar voz a histórias, dar voz a essa oportunidade e chegar a alcançar várias famílias, a romper, sabe, esses bloqueios na área da sexualidade, porque esses 2 livros, eles vão ser sobre sexualidade. Um vai ser um devocional, gente, vou falar, vai ser o primeiro devocional sobre sexualidade. Que legal. O primeiro devocional, e ele tá tão lindo, assim, foi escrito, eu vi cada página daquela, sabe, cada assunto daquele que está nesse livro, foi Deus que soprou, falou, olha, esse assunto aqui foi uma mensagem que eu recebia no Instagram de um casal que estava passando por uma situação, era um casal que chegava em mim numa palestra e compartilhava uma história, então eu fui recolhendo todas essas demandas de mulheres, demandas de casais, e trouxe para esse devocional. E o outro devocional, eu reuni 24 sexólogas cristãs para estarem comigo nesse livro,
e nós vamos abordar aí vários temas sobre sexualidade. Então, mulheres, rompam, se preparem, porque tem um novo tempo de Deus para a sua vida. E Empoderadas vai vir. E Empoderadas vem segunda edição. Vem Dois. segunda edição. mesmo. E como você falou, a gente, né, a gente tem esse olhar. Falando agora não só como coordenadora, mas também como uma das representantes da editora, a gente não está voltado só para aquela história, né, aquela história de sucesso, aquela pessoa. Não, são essas histórias, né? Essas histórias reais, porque é com elas que as pessoas vão se identificar no seu dia a dia, né? Aquela mulher que está nos ouvindo hoje vai se conectar com a história da Andresa, né? Aquela mulher que passou por um luto e que às vezes ainda está em dificuldade, vai se conectar com a história da Cris. Então, assim, a gente está tratando de temas, né? Que são reais nas vidas diárias ali de 100% das mulheres, né? Então, assim, a gente tem esse olhar, né? Que em cada um, todo mundo tem uma boa história para contar, né? Exatamente. Maravilha. Cris, também, muito obrigada. E eu só tenho confiança. a agradecer, né, exatamente pela confiança também que você depositou em mim, né? Eu fui indicada, né? Você nem me conhecia e você aceitou a indicação. Mais uma indicação, né? Muito. Né? Então, assim, eu agradeço a Eliane por ter me indicado, né? E também a você por ter confiado em mim, né? Por ter ouvido a minha história e ter visto que ali tinha algo a mais, né? Para ser transmitido para o mundo. E também pelo seu olhar, né? Pelo desafio que a vida te propôs, né? De ser coordenadora do Empoderadas, porque foi um desafio para você, né? E assim como foi para você, foi para a gente também, né? Mas como foi transformador, como foi edificante escrever Empoderadas. Então, eu só tenho a agradecer a você, ao Renato, à Editora Lisboa, por todo o apoio, né? Todo o diferencial que a Lisboa trouxe, né, também para a minha vida, no sentido de participação, de eventos, de estar divulgando o nosso livro, de estar levando a nossa história. Então, assim, eu fiquei encantada mesmo com esse lugar, né, que a Editora Lisboa pode trazer para a gente. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, a cada mulher que se permitiu a esse lugar da escrita, né, pelas conexões que nós fizemos e principalmente a Deus, né, pelo dom da vida, por estar viva, né, por estar aqui podendo exaltar o nome dele e também, né, exaltar a história que ele me deu. Bem, muito obrigada. Obrigada. Convido a vocês, né, para mais uma vez conhecerem Empoderadas e em breve mais um café para despertar, com histórias aí maravilhosas para poder fazer com que você rompa, fazer com que você saia da sua zona de conforto. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais. E, mulheres, vamos juntas, né? Porque juntas nós somos mais fortes e a gente pode chegar muito mais longe. Com certeza. Exatamente. Que delícia. Muito bom.